essa teologia, o que aparentemente, né, muita gente vai olhar e falar assim, não, Duarte, mas não tem nada a ver. Você está colocando David Leonardo e Caio Fábio no mesmo barco, sendo que são pessoas completamente diferentes. E para que eu auxilie, então, ainda mais você nesse processo, eu quero recomendar para vocês aqui um livro excelente para você que quer. Não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, nem o Iud ou uma linha passará da Torá até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar uma destas menores mitzvot e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que ama a teologia do coach ou que faz parte de uma das igrejas inclusivas, modernas. Nós vamos entender o porquê que hoje em dia esse tipo de aberração tem sido possível. Quero convidá-los também a conhecer a loja que agora apoia o nosso canal, Mor Semijoias. Como eu costumo dizer aqui, semijoias e joias para o cisne negro, ou seja, aquele ser que realmente hoje em dia, infelizmente, é uma exceção e não a regra. Pois bem, senhores, um equívoco que todo cristão há séculos tem aprendido, desde o seu nascimento até a sua morte, é o seguinte: a Torá foi revogada. O Messias veio para inaugurar uma nova religião. Nesse vídeo aqui eu vou ser extremamente direto, porque nós já estamos assim, sabe, em fases avançadas de grandes questões políticas, grandes questões econômicas acontecendo não só no mundo, mas também aqui no Brasil, e sem dúvida alguma uma profunda crise espiritual no nosso país, que apesar de ser um país que se diz, né, cristão e que portanto deveria seguir as escrituras, tem índices terríveis em diversas áreas. Eu pretendo abordar isso, inclusive, em uma live lá em breve lá no canal. Mas enfim, aliás, aqui no canal, né? Porque eu tô gravando vídeo pro Instagram agora também. Senhores, o fato é então que, como eu falei, todo cristão, da infância até a sua morte, cresce aprendendo essa doutrina equivocada de que a Torá foi revogada, que nós não precisamos mais observar o sábado, que nós não precisamos mais observar as questões alimentares, que nós não precisamos observar mais certas coisas que nós deveríamos utilizar nas nossas vestimentas, restrições durante o mês em relação a marido e mulher, dentre outras coisas. Enfim, essa doutrina que surgiu lá nos primórdios ainda do cristianismo, né, no primeiro século, que fez com que os cristãos se separassem dos Netzarim, que era a igreja que observava a Torá e cria em Yeshua. Esse ensino, que lá séculos atrás foi inaugurado por pais da igreja, agora começa a mostrar de forma cada vez mais evidente e inegável as consequências nefastas que tem trazido. Então não vou nem me aprofundar muito agora nessa dicotomia que passou a existir entre cristianismo e os Netzarim, ou os nazarenos, ou os messiânicos, porque isso não vem ao caso agora. Nesse vídeo aqui eu quero só abordar as consequências terríveis dessa dicotomia que foi criada e o quanto você, que é um cristão, precisa repensar essa postura. Se você realmente quiser voltar às Escrituras, fazer parte do remanescente e se distanciar dessa crise espiritual que vai piorar cada vez mais no nosso país. Nós temos visto aí nos últimos dias muita coisa acontecendo no cenário geopolítico, no cenário econômico. Então, se você realmente quiser fazer parte do remanescente, daquela igreja que vai prevalecer durante esse período, você precisa acordar e despertar para algumas questões. Então é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Então vejam, senhores, não é nenhuma novidade que nos últimos anos, principalmente, né, mas talvez década e meia, nós temos visto surgir, vou falar aqui da nossa realidade, tá? Mas não é um fenômeno que se restringe ao Brasil, as denominadas igrejas inclusivas. Isso não é um fenômeno exclusivamente protestante e evangélico, não, tá? A teologia da libertação surge no cenário católico décadas atrás e ela também faz parte desse cenário de igrejas inclusivas. É claro que o catolicismo, tendo em vista ainda o seu conservadorismo doutrinário, tem resistido um pouco mais em certos pontos, porque em outros, meus filhos, ele já cedeu do mesmo jeito que os protestantes e que os evangélicos. Mas enfim,
O fato é que, diante da crise institucional das denominações tradicionais, vou chamar assim, católica, protestante, evangélicas, os grupos autônomos, né, adventistas, mormons, testemunhas de Jeová, dentre outros, um segmento da igreja tem saído e tem se afastado ainda mais das escrituras, mais do que o cristianismo primitivo ao se afastar de algumas questões. E essas são então as famosas igrejas inclusivas. E quem eu coloco aqui nessas igrejas inclusivas? Basicamente, de um lado, pastores como Ed Renekiewicz, Caio Fábio, Lana Holder, Henrique Vieira, Ricardo Gondim, dentre outros. E do outro eu coloco coaches cristãos, tais como Pablo Marçal, David Leonardo, Victor Azevedo. Essa teologia, o que aparentemente, né, muita gente vai olhar e falar assim, não, Duarte, mas não tem nada a ver. Você está colocando David Leonardo e Caio Fábio no mesmo barco, sendo que são pessoas completamente diferentes. De fato, meu filho, se você analisar muito de perto, David Leonardo e Caio Fábio, Tiago Brunet e Ed Renekiewicz não vão ter muitas coisas em comum, né? Porque você vai falar, não, um parte para uma teologia mais de coach, de autoajuda, ao passo que os outros têm se limitado a um evangelho mais de cunho psicológico, né? De cunho terapêutico. O que é que tem de comum entre eles? A negação das escrituras na sua totalidade. É basicamente isso. Se você for tanto para um lado quanto para o outro, necessariamente eles estarão negando as escrituras. Às vezes de forma mais explícita, como esses pastores que eu citei fazem, e às vezes de forma um pouco, talvez sutil e indireta, como os coaches fazem por meio do tipo de evangelho que eles pregam. Então, por exemplo, o Caio Fábio é um fenômeno muito interessante, né? Eu acompanho o Caio Fábio, meu filho, desde que eu era criança. Meus pais sempre gostaram de ouvir o Caio Fábio. E o Caio Fábio é interessante porque ele foi numa espécie de crescente de negação das escrituras. Ele começou relativizando a lei, os profetas e os escritos. Depois de um tempo, ele começou a relativizar os escritos de Paulo. Em muitas partes, os escritos de Paulo não se encaixavam na chave hermenêutica de Jesus, né, que ele gosta tanto de falar. Só que depois de um tempo, meu filho, o Caio Fábio começou a negar o próprio Yeshua. Por exemplo, vá ver o que ele fala sobre a questão de divórcio, se está de acordo com aquilo que Yeshua descreveu. Então, é natural que em algum momento essas pessoas começarão a negar as escrituras. Outro dia mesmo ele falou que, não, porque a lei e os profetas nem deveriam estar no mesmo livro que o Novo Testamento. Ou seja, Yeshua é completamente estranho a toda a cultura religiosa, espiritual, a todo o legado do qual ele descende, né? Na cabeça dele é isso, como se realmente o Messias estivesse vindo para criar uma nova religião. Enfim, é conhecida aquela fala do Ed René dizendo que nós precisamos de uma hermenêutica contemporânea para fazer com que as escrituras tenham relevância, etc. O Ricardo Gondim, que há pouco tempo atrás participou de um podcast, embora essa posição dele já seja antiga, dizendo que entre o texto e entre a compaixão, ele fica com a compaixão. O Henrique Vieira dizendo coisas do tipo, não, Deus não é todo poderoso, ele é todo amor. Enfim, e aí por outro lado você vai para essa teologia então de coach, né, que é uma espécie de autoajuda, tendo a Bíblia como alguma referência. Até certo ponto eu percebo que esse fenômeno foi muito influenciado por aquele escritor, não vou lembrar o nome dele agora, Augusto Cury, que já adotava o evangelho de alguma forma dentro dessa perspectiva mais de desenvolvimento pessoal, de modo que esse pessoal foi na mesma esteira. E por que eu estou dizendo que essa teologia ela é nociva, tanto a teologia das igrejas, né, mais inclusivas, sendo que o pessoal do coach também é um tipo de teologia inclusiva. Porque, como eu falei, eles negam as escrituras. Em última análise, não tem como você sustentar esse tipo de prosperidade material ou existencial que os coaches defendem, ou desenvolvimento pessoal à luz das escrituras, assim como não tem como você defender certas doutrinas que essas igrejas inclusivas defendem, que claramente vão contra as escrituras. Por exemplo, essa questão das pautas LGBT e tantas outras questões que nós nitidamente entendemos que são pautas modernas, que são pautas da axiologia, enfim, progressista, mas que não tem guarida nas escrituras. Isso é claro, isso é nítido, não tem como negar. Agora, por que isso acontece? Novamente, porque o cristianismo lá atrás foi se dissociando das escrituras e agora nós chegamos a esse ponto. Então vejam, dentro dessa perspectiva, meu filho, existem questões essenciais das escrituras que não têm espaço, nem entre os pastores inclusivos, nem entre os coaches, como por exemplo, pecado. Você não vai ver esse pessoal falando em pecado. Você não vai ver esse pessoal falando, por exemplo, em arrependimento. Você não vai ver esse pessoal falando em santidade. E é impossível nós sermos fiéis à mensagem do Evangelho sem arrependimento, sem a ideia de pecado e sem a ideia de santidade.
Portanto, o meu convite para você hoje, que é um cristão e tem se sentido perdido em meio a todo esse pandemônio doutrinário, a toda essa confusão institucional, é para que você retorne à casa do Pai. Para que você compreenda que as Escrituras têm que ser lidas na sua completude. Não existe essa história de Velho Testamento e de Novo Testamento. As coisas são complementares. Yeshua veio simplesmente, como no texto que nós acabamos de ler, ele veio explicitar a Torá a partir da leitura dele. Então nós temos que seguir essa leitura do Messias, mas isso não significa que nós temos que rejeitar todo o legado. Pelo contrário, nós devemos continuar a observar esse legado se nós realmente quisermos ser fiéis às Escrituras. E para que eu auxilie, então, ainda mais você nesse processo, eu quero recomendar para vocês aqui um livro excelente para você que quer iniciar a compreensão desse processo que nós precisamos fazer, que dentro de uma perspectiva mais israelita é chamado de Teshuvá, mas para o pessoal que está acostumado com o grego aí seria metanoia. Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, do Tzadok Ben Derer. Eu te desafio, você que é cristão, a ler esse livro e não repensar algumas posturas suas em relação a essa relação que existe entre a graça ou a misericórdia e a Torá, sobre a relação existente entre Yeshua e certos mitzvot ou certos mandamentos que nós devemos continuar a observar, mas que, como eu falei, essa doutrina foi sendo obscurecida por séculos de religião cristã. Então eu te convido a ler um livro como esse, ou se você não puder comprar o livro por algum motivo, pesquise sobre as doutrinas messiânicas, as doutrinas dos Netzarim, e vocês vão entender o porquê hoje essa crise institucional tão grande dentro da religião cristã tem levado a situações aberrantes como essas igrejas inclusivas e esses coaches. E olha, sinceramente, o céu é o limite. O que está por vir ainda, eu não faço nem ideia, mas eu sei que tem muita coisa ainda por vir. Portanto, insisto nesse convite, se nós realmente quisermos fazer parte do remanescente que vai enfrentar todo esse problema, todas essas questões complexas que estão cada vez mais progredindo e só não enxerga quem não quer realmente o que está acontecendo, você precisa de fato fazer parte do remanescente. E quem é o remanescente? Segundo os ensinos do apóstolo João, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. As duas coisas. É o que eu tenho dito. De um lado você tem judeus errados por não terem Yeshua, e do outro lado você tem cristãos errados, simplesmente porque não querem observar mais, porque foi revogado os mandamentos eternos que o Eterno estabeleceu para nós. Então esse vídeo é um convite para que você entenda. Essa teologia inclusiva é apenas uma consequência desse afastamento que aconteceu há séculos atrás. E um afastamento para o qual, se você não abrir os seus olhos, meu filho, você também vai se afastando cada vez mais das Escrituras. Quando você menos esperar, você já vai estar completamente indiferente a elas. Vai estar mergulhado num evangelho que já não transforma, um evangelho que não traz alegria, que não traz paz, que não traz o desejo de que nós realmente vivamos de acordo com aquilo que o Eterno espera de nós e que deixou claro nas suas Escrituras. Você vai começar a relativizar as Escrituras e daqui a pouco você está seguindo um evangelho que, de um lado, ou é um puro consolo psicológico e terapêutico, ou é simplesmente uma autoajuda disfarçada de evangelho. Porque, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos ilumine.